Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, aqui dos estúdios de Brasília. Tenho o prazer de ter aqui João Henrique Rummel, que é amigo de velha data, né? De longa data, sei lá quantos anos já, eternidade, né, João? Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui podendo conversar contigo mais uma vez, tá certo? Nessa longa estrada que a gente já teve junto aí dentro do desenvolvimento, das brigas pela agropecuária brasileira. João, vou começar você comentando um pouquinho sobre esse processo eleitoral todo, né? Bem politizado. Você é um cara que eu respeito, sua opinião, você é um cara que já conviveu muito, você, quer dizer, acho que nasceu dentro do governo, né? Então, tipo assim, então você está lá, né? Sempre entra governo, sai governo, você veio ali dentro, você conhece. Queria que você comentasse um pouquinho na sua visão, esse processo todo de polarização, o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que antes de entrar na polarização, eu acho que nós temos que entender o que está acontecendo com o Brasil. Na minha opinião, nós estamos vivendo uma grande revolução. Tá certo? A primeira revolução é que o Congresso está puxando para si a responsabilidade de discutir as políticas públicas e buscando o protagonismo de fazer política, de conduzir as políticas. Eu posso gastar o tempo aqui falando um pouco de uma história, quer dizer, que eu posso entrar mais em detalhe ou não, mas o que eu quero colocar é o seguinte, a Constituição deu o poder para o Legislativo. Nós temos uma Constituição parlamentarista. Só que nós temos o sistema presidencialista. Só que o parlamento está cada dia mais assumindo a sua responsabilidade de ter o contato e representar a população. Resumidamente, o que eu falo para vocês é o seguinte, antigamente, quem mandava qualquer projeto que a gente queria fazer dentro do Legislativo, qualquer política pública que a gente tinha que procurar o Executivo, para o Executivo mandar uma medida provisória, para essa medida provisória trancar a pauta e em um determinado momento ela ser votada e com a probabilidade de virar lei. Isso mudou. As rotinas, os ritos da medida provisória, tá certo? Acabou. Hoje quem faz a pauta é o Congresso. Então a gente fez um estudo mostrando que se eu pegar o retrato de todos os projetos aprovados no Congresso em 2010, tá certo? 90% era de origem do Executivo. Em 2022, esse ano, 70% é de origem do Legislativo. Então, quem está fazendo a pauta é o Legislativo, não é mais o Executivo. Outra coisa que mudou... Sem falar, né, João, que a gente não via falar em derrubar veto, né? Exato, é o que eu vou falar agora. Por exemplo, só para você ter ideia, até 2014, quando teve a nova regra, tem 16 mil vetos que nunca foram votados. E de 2014 para cá, não vota veto, trava a pauta, você não vota nada orçamentário. Então, hoje se quebra quase 40% dos vetos presidenciais são quebrados. Então, o poder da última palavra está no Congresso Nacional. Quando a gente fala de orçamento, é a mesma coisa. E todo mundo fala assim, não, mas isso é por causa do orçamento secreto ou das emendas de relator. Não é. Olha só, se eu fazer um histórico para vocês, é o seguinte, a primeira grande mudança pós-constituinte é que antigamente a gente tinha conta movimento, o presidente mandava e desmandava, era um cheque em branco. Aí passou a ter o orçamento. Depois do orçamento, nós tivemos o PPA, que é as metas e aonde vai ser aplicados os recursos, tá certo? E, ultimamente, nós temos as emendas de relator, que é nada, mudou alguma coisa no país? Não, simplesmente mudou o poder de decisão. Antigamente, eu trabalhei no Ministério, era um Ministério que escolhia para onde ia, se ia para o Acre ou ia para o Rio Grande do Sul, se ia para o Mato Grosso do Sul ou se ia para a Paraíba. Tá certo? E aquela pessoa que estava ali conhece o Brasil como um todo, conhece a dor de quem está na ponta? Não. Quem conhece é o parlamentar que tem que ir lá pedir voto, tem que ir lá prestar conta, precisa entender a ansiedade da sociedade. E ele vem aqui buscar os recursos e a solução necessária junto ao Executivo. Ou junto ao Executivo, junto ao orçamento. Então é o seguinte, tirar isso do Executivo e passar para o Legislativo é uma ordem natural da democracia. E esse negócio do orçamento secreto, João, então, você acha positivo? Eu acho, é isso que eu estou falando para você, olha só. Porque, na verdade, antes o presidente negociava, né, emendas. Agora não, ele não tem como negociar. Não, ele não tem, porque quem negocia as emendas são os próprios parlamentares que brigam entre si. Porque um levou mais do que o outro? Um vai denunciar o outro e vai ter um acordo. É todo mundo brigando pelo mesmo espaço. Tá certo? Então, quer dizer, é muito mais democrático, acho que seja muito mais transparente, eu acho que fica muito mais próximo da sociedade.
tá certo? Então, mas aí tira o poder do presidente. Agora, por outro lado, João, que você falou, né? Isso é interessante, e eu tenho sempre essa esperança, tanto que, por exemplo, toda essa polarização, você falei, cara, é importante o Congresso, importante o Congresso. Só que, por outro lado, você vê, por exemplo, um Supremo falando, por exemplo, várias coisas assim, e estou falando mais nessa questão, não nessa questão de polarização, mas estou falando na questão agora daquela fala, eu posso rever, por exemplo, na questão indígena, posso rever aquilo que eu já, uma reserva que eu não dei, alguma coisa. Como é que fica isso aí? Olha então? só, esse é um grande debate que está dentro do Congresso Nacional hoje. Eu acho que o Congresso vai começar a fazer uma avaliação sobre o papel do Judiciário e quem vai definir as regras, quem vai quando decidir esses parâmetros, vai ser o Congresso Nacional. Aquela CPI, por exemplo, que tá sendo instituída, você acha que aquilo ali vai trazer a contribuição? Eu acho que não, eu acho que muito mais eu tenho que mudar a lei, eu tenho que mudar o rito, tá certo? Eu acho que tem certas coisas que já tem projetos, tem PECs propostas de mudar as decisões monocráticas, de mudar quem pode pedir, quem pode provocar, tem PEC tirando a questão deixar só no Supremo a questão constitucional. Quer dizer, eu acho que agora que está mais ou menos resolvido essa relação do Executivo com o Legislativo, também vai vir para o lado do Judiciário. Nós vamos fazer um grande debate, o Congresso vai puxar essa responsabilidade para fazer esse debate. Eu acho que isso precisa, né, João? Eu acho que precisa. Mas, de uma certa forma, pelo que você está falando, na democracia, quando você fala em democracia, né, eu lembro que o próprio Blairo sempre falava uma coisa, ele falou uma vez para mim, cara, a democracia custa cara ao povo, ela dói. Né? Então, eu acho que... Você concorda com esse dizer? Eu acho que a democracia custa cara. Não, depende do que você considera cara. Tá? É do cara que eu digo assim, cara no sentido de, poxa, é sofrido, mexe com as pessoas, tem os embates. Olha só, né? A democracia, o mundo está numa dinâmica. E ela é um ajuste dessa dinâmica. Se alguém puxa, vai ter o contrapeso de resolver. E eu acho que o representante do povo, tá certo, é o legislativo. Esse é pelo voto individual, pelo voto concorrido, tá certo? E que as pessoas têm a quem cobrar porque a quem ele tem que prestar conta. E ele sente que a sociedade sente que hoje o judiciário está extrapolando as suas funções, tá certo? Então o legislativo, vai de uma forma ou outra, vai reagir a isso. E eu acho que é isso. Você acredita que, você que é um analista, né, muito tempo ali, ficou muito tempo na frente do Instituto Pensar Agro também e na frente parlamentar da agropecuária. Você acha que, por exemplo, o Congresso também ele veio mais robusto ou é meio para inglês ver? Olha só, uma outra que eu falo, quando a gente fala do Congresso, nós estamos vivendo uma outra revolução, que as pessoas pouco comentam. Esse ano nós tínhamos 28 partidos capazes de lançar candidatos, tá certo? Com recursos públicos. Só ficaram 13. E eu acredito que na próxima cláusula de barreira daqui a 4 anos deve reduzir para 6, 7, olha lá. Daqui a pouco vai Tá chegar a certo? 2. Não sei se vai chegar a 2, mas então é o seguinte, isso é uma grande revolução, muda a quantidade de pessoas que tem que negociar, os partidos agora vão modificar, eles vão ter que buscar uma identidade com a sociedade, ele vai dizer que se ele é de esquerda, de direita, de centro-direita, de centro-esquerda, ele vai ter que ter uma postura, ele vai ter que ter uma pauta, ele vai ter que ter uma identidade com os segmentos da sociedade. É como então, no caso dos Estados Unidos, João, você tem o democrata, o republicano e tem os partidos ali... Eu acho que não, eu acho que no Brasil vai ser mais dividido, tá? Você vai eu sei, mas vai partir para algo assim, que nem você está dizendo. Onde as pessoas vão ter uma identidade. Não vai chamar um partido de esquerda e um partido de direita, mas vai ter... Exatamente, eu acho que você vai ter que buscar. Então os partidos hoje têm que tomar muito cuidado com o que eles estão fazendo, porque eles vão ter que ter essa identidade. Por quê? Hoje o mandato das eleições proporcionais são dos partidos, não é mais do candidato. Quer dizer, se eu for expulso do partido, eu pedi o meu mandato. Então, o partido vai ter que discutir internamente, vai ter mais embate, mais postura, mais visão, não vai ter aquela mudança de partido daqui para ali, é uma negociação, vai ter que ser negociado dentro do partido. Os partidos vão ter que ter identidade. Essa é a segunda grande revolução. A primeira é o empoderamento do Congresso, tá certo? Puxando para si o orçamento e puxando principalmente para si a pauta. Então é o seguinte, quando eu coloco que tem esses dois processos e eu faço a seguinte análise para você. O Lula ganhou? Ganhou.
tá certo? Com 50% dos votos, 50% dos votos. Mas os 50% dos votos que ele recebeu foi contra o Bolsonaro, não foi a favor dele. Então não é que eu esteja apoiando o Lula, eu votei contra o Bolsonaro. Ô Lula, preste atenção que eu também posso ser contra você. Segundo ponto, se eu olhar hoje a composição do Congresso, tá certo? 70% é de centro-direita, tá certo? 30% não é. Então não é se eu boleto. olhar... De volta direto ao ponto, falando aqui com o João Henrique Rummel, que fez uma análise muito interessante para a gente aqui no primeiro bloco e vai continuar fazendo essa análise. Você falou no primeiro ponto, segundo ponto. Vamos lá, João. O que eu acho o seguinte, então, como eu falei, hoje a sociedade ela é de centro-direita. Tá certo? Então, se a gente olhar hoje a conjuntura e o que está acontecendo nesse momento político, está acontecendo uma coisa interessante, porque nós já temos mais de 20 dias que já teve eleição e a gente não tem uma base formada no Congresso. Aí eu brinco muito, eu acho que o Lula esperava que os partidos fossem correr no colo dele para ele negociar com eles, mas está acontecendo o contrário. Os partidos estão esperando o Lula pedir o apoio deles para poder fazer isso, porque a composição dele é muito ruim. Tá certo? Enquanto os 3 partidos que apoiaram o Bolsonaro têm 186 parlamentares, o grupo que apoiou o Lula, tá certo? Integralmente tem 132. Mas agora a gente vê partidos ali que já falaram que não vão ser oposição e tal, se não me engano, até o próprio PP, não é isso? Olha só, o que eles estão falando é o seguinte, eu não vou ser oposição, mas também não vou, você não conta com o meu voto, eu vou votar independente. Qual vai ser a pauta? Ou seja, essa questão de falar que não é oposição, não quer dizer que eu estou com você. Exatamente. Eu estou aqui, aí, não vou te atrapalhar, agora não manda porcaria que eu não vou... Exatamente. Então, qual é a minha pauta? A sua pauta é a minha pauta? Não, vamos sentar e negociar. Posso até aceitar a sua pauta, o que eu quero em troca? João, diante de tudo que você está dizendo, assim, você que é um cara que já esteve também no governo do PT, né? Acho que no Ministério. Então, você já acompanhou, eu também passei grande parte da minha presidência durante o partido, então tem coisa que a gente concorda, coisa que não concorda, mas entra governo, sai governo, nunca é o que a gente quer. Como é que você vê? Por um lado, a gente vê um produtor assim, bem aborrecido, né? Preocupado, por exemplo, poxa, tem muita gente preocupada com, eu vou perder minha terra, vai ter invasão da minha terra, a questão indígena agora, então, poxa, a questão de eu não vou poder mais abrir nem aquilo que eu tenho direito. Então, mas você que acompanha essa história toda, você que inclusive tem mais experiência do que eu nisso tudo, como é que foi lá atrás, quando o PT entrou primeiro? Era essa mesma ansiedade ou agora está um pouco maior? Como é que está tudo isso? Não, eu acho que é totalmente diferente. Eu acho que a gente tinha que ter muito mais preocupação há 20 anos atrás do que agora. Agora nós temos um partido forte, uma centro-direita posicionada. Lá atrás nós tínhamos uma esquerda mais forte, com o presidente com um poder de barganha muito maior, com o poder das medidas provisórias, com o poder de ter o orçamento na mão. Hoje a pauta está na mão do Congresso, que é de centro-direita, o orçamento está dentro do Congresso, tá certo? Eu acho que nós vamos ter um momento totalmente diferente e que eu acho que a gente tem que ir para dentro do Congresso. Eu acho que a gente tem que, com clareza, impor a nossa opinião, os impactos regulatórios, qual o impacto que isso vai trazer para a sociedade e esclarecer os parlamentares, e os parlamentares fazer esse debate com a sociedade. Eles são os responsáveis por isso. Então, na sua opinião, na verdade, ou seja, em vez de estar trancando estrada, deveria estar se preparando para negociar, conversando com parlamentares, se posicionando, seria isso? Claro, eu acho que hoje nós temos que construir nossa pauta. Nós temos que ir para a rua para defender a pauta. Olha só, nós queremos licenciamento ambiental? Vamos para a rua pedir licenciamento ambiental. Nós queremos lá que tirar o ministro do Supremo? Vamos para a rua pedindo pautas concretas, com documentos assinados, com texto, com impacto, com estudo e pressionar os nossos parlamentares, mostrar a nossa satisfação e que tem que ser feito debate com isso. Eu acho que isso é muito mais salutar e muito mais democrático do que ficar atrapalhando a vida do cidadão, atrapalhando a economia. Eu acho que a gente tem que usar os processos democráticos de debate e de decisão de forma de políticas públicas claras. A sociedade tem que ser representativa. Não é a minha ideia que vale, é o conjunto de ideias que chegou a um consenso naquele momento.
E depois vamos continuar debatendo para evoluir para cá, para lá, encontrar o ponto certo, o ponto errado e evoluir? Essa é a forma. Eu acho que a sociedade tem que mostrar que está organizada, que pode ir para a rua, que tem que se manifestar sobre temas concretos, de fortalecimento da evolução da sociedade. Agora, interessante o que você está falando, né, João? Porque se você for ver hoje com a era digital, né, eu acho que até, por exemplo, os movimentos, vamos supor assim, contrários, ou a oposição, que vamos supor que está aí hoje, ela poderia, muitas vezes, claro, está lá, está se manifestando no interior, está aborrecida, é legítimo isso, claro, sem extrapolação nenhuma. Poxa, eu já fiz muito disso, e não foi pouco, né? Você acompanhou tudo isso, você nunca foi muito favorável a isso, não, mas, né? Mas, enfim, o que você está dizendo é que a gente poderia, muitas vezes, estar usando hoje, por exemplo, aplicativos, por exemplo, de assinatura, não, eu digo, ou mesmo assinando, nós queremos tirar tal coisa, poderia estar todo mundo assinando isso para formar um documento. Né? Eu quero colocar o seguinte, o que eu falo para você é o seguinte, hoje tem esse projeto de lei que está aí, tá certo? Hoje tem a votação sobre isso. Marcar um dia no Brasil inteiro e falar, nós vamos para a rua mostrar que nós estamos organizados e vamos cobrar dos parlamentares, aqueles que votaram a favor e que votaram contra. Mostrar que a gente está organizado e participando do debate. E olhando. E olhando. Então eu acho que esse sistema que hoje, o pessoal que está na rua, ele tem que continuar na rua, mas de uma forma organizada e objetiva. Tá certo? Fortalecendo os processos democráticos, cobrando dos nossos parlamentares responsabilidade, conhecimento do problema que a gente tem lá na ponta, da dificuldade que a gente está tendo. Tá certo? É isso que a gente precisa fazer. E hoje é bem mais fácil mobilizar do que naquele tempo, né, João? Poxa, muito mais fácil. Hoje, você fala, hoje vai ter, a meio-dia vai ter a votação do não sei o quê. A pessoa fala, amanhã, quando é 10 horas, o Brasil inteiro, todo mundo vai para a rua com a bandeira, com não sei o quê, e aí televisionado isso vai chegar no Congresso, vai chegar no Parlamento. Mas é claro. Né? Tá certo? Se fizer isso em todas as regiões, os parlamentares daquelas regiões vão sofrer a pressão necessária, vai chegar no ouvido deles. Tá certo? Eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é um fortalecimento do processo democrático. Tá certo? Eu acho que isso é um poder que os governos vão estar aí para poder atingir. E olha só, eu brinco muito que político tem medo de povo na rua, porque povo é que vota. Tá certo? Mas de uma forma organizada, com objetividade, aquilo que é possível. Tá certo? Não adianta eu querer aquilo que é impossível, que a maioria não vai votar favorável. Eu acho que a gente tem que mostrar aquilo que é possível, que a gente consegue fazer maioria e que a gente pode pressionar pela maioria e conseguir aprovar coisas boas para a sociedade. Você acha, por exemplo, João, você que acompanha, você acha que agora a gente está com um Congresso mais articulado, mais fortalecido para aprovar pautas, que seja do ano que vem, vamos pôr um 490, que eu acho que se não aprovar esse 490 vai ser uma tragédia para o país, né? O que você acha? Eu acho que tem total condição. Eu acho que... Mesmo com o governo de esquerda? Mesmo com o governo de esquerda. Se o Congresso quiser aprovar, ele aprova. Se a gente conseguir conversar com os partidos, fazer um acordo, mostrar a importância do direito de propriedade, mostrar a importância da segurança jurídica que é o direito de propriedade, mostrar que precisa de soluções também para as questões indígenas, claro, o direito do índio produzir, o direito dele melhorar o padrão de vida, tá certo? Não ser só peça de museu, tá certo? Eu acho que isso é uma grande evolução. Tá certo? É uma coisa que precisa ser feita. E eu acho que basta o Congresso querer. Como é que o Congresso quer? A população vai para a rua e pede. Precisa ter organização, né? Então acho que precisa ter organização, mas precisa levar informação parlamentar. O 490 é um projeto que acaba, tá certo? Que coloca as 19 condicionantes que foi decidido no Congresso, no Supremo, dentro de uma lei. Então, que tem procedimentos, que todo mundo tem que ser ouvido, tem que ter equilíbrio na tomada de decisão, acaba com o marco temporal, ao definir o que é marco temporal, tá certo? Então, eu acho que isso é importante, é fundamental, mas esse debate tem que ser feito. Agora, quantas pessoas sabem o que é a 490? Qual o impacto que essa vai ter na vida deles? Como é que a gente chega esta informação para eles? Agora, interessante, para encerrar, né? Já temos um minuto só. Por outro lado, a gente nunca tinha visto, né, o brasileiro
tão mobilizado e tão empenhado, que o brasileiro sempre é meio apático, né? Meio calmo, né? É interessante, né? Mas mudou, né? eu acho que está mudando. Eu acho que as relações sociais hoje, com o aumento da informação e o senso crítico aumentando das pessoas, isso cada dia eu acredito que vai aumentar. Eu acho que é uma evolução do processo democrático, com maior participação, com maior envolvimento. Posso concordar ou não, mas tem que ser valorizado. E hoje as pessoas dão opinião, né? Tanto que você está aí no TikTok e tá não sei o quê, eu nunca vi você tanta coisa. Então, estou feliz de te ver aí hoje tão midiático, João. O João midiático, o novo João. Não sou midiático. Eu simplesmente sempre fui uma pessoa de bastidor. Agora... E agora eu quero fazer colaborar com esse debate de uma forma mais participativa, eu colocando todo esse conhecimento e as minhas opiniões para serem debatidas, criticadas, avaliadas, e que eu acho que eu tenho muito a contribuir com isso. Eu concordo, João. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, estamos aí à disposição para qualquer debate aí, o que a gente puder contribuir. E mais uma vez agradeço a você e as pessoas que estão nos assistindo, escutando, tendo a paciência de escutar nós aí. Imagina, é um prazer te ouvir, João. Tá aí, concluímos mais uma entrevista super especial. Obrigado pela sua parceria aqui no Direto ao Ponto.